amigo, minha amiga, povo de Deus, que a graça e a paz de Cristo seja sobre a tua vida. Eu sou o pastor Reginaldo Bezerra e você está aqui com o momento da palavra. Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Daqui a pouquinho eu vou estar lendo aqui o livro de Êxodo 32, vou em algumas outras passagens, onde a gente pode compartilhar daquilo que Deus ele tem passado para a nossa vida, ok? Mas antes eu quero deixar aqui um aviso para você. Gostaria que você se inscrevesse no canal. Eu acredito que não foi por acaso que você chegou aqui, que você entrou nesse canal, no canal do YouTube do pastor Reginaldo Bezerra. Então se inscreva, compartilhe, deixe seu like para poder ajudar no crescimento do canal e que nós possamos estar ministrando a palavra de Deus. Olha só, eu tenho aqui algo de Deus para falar para você. Em um ano de 2007 teve um acontecimento na festa de carnaval, e o ano de 2020 também tivemos um acontecimento na festa de carnaval que eu quero passar para você, falar com você daqui a pouquinho, ok? Nós estamos vivendo aí os dias de carnaval, não estamos vendo festa, nem transmissão da Dona Rede Globo, nem de outras emissoras, né? E eu quero falar aqui de algo para você já já, em nome de Jesus. Então fica ligado, porque daqui a pouquinho aqui no canal você vai ouvir uma palavra que vai abençoar grandemente a tua vida. Amigos, já estamos de volta. Eu sou o pastor Reginaldo Bezerra. É muito bom poder estar com você que está ligado aqui no canal. Olha só, hoje seria uma segunda-feira de carnaval. As pessoas, elas ainda estão ligadas a isso em relação a ponto facultativo, enfim, algumas regiões e empresas que dão feriado, outras não dão, mas mesmo assim a pessoa se sente como se estivesse realmente vivendo aí os dias de carnaval. No Êxodo capítulo 32, eu vejo onde tudo começou. A festa de carnaval, se você for analisar bem, ela começou quando Moisés subiu ao monte para poder falar com Deus, para poder estar com Deus. Deus iria passar para Moisés as tábuas da lei, ia passar todas as instruções de como o povo deveria prosseguir. Mas o que acontece? Na mentalidade das pessoas, do povo, houve uma demora de Moisés. Só que Moisés ele não estava demorando, ele estava no tempo de Deus, ele estava com Deus. Ele estava em consagração, em jejum, em busca com Deus, e Deus iria passar aquilo que seria para os judeus, para os hebreus, algo de mais importante que eram as leis que eles deveriam seguir diante do Senhor. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver lá Deus falando: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Enfim, várias coisas Deus está falando nessa palavra, que é para ser seguida até os dias de hoje. Na época de Jesus, Jesus disse assim, que nós deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10 mandamentos, reduzido ali em 2, que na verdade significa todos os outros. Mas não é isso que eu quero dizer hoje. O que eu quero falar para você, queridos, eu quero que você me entenda, é que aonde estão nesta hora, nesse dia de hoje, os carnavalescos? Aonde estão aqueles que montavam os seus carros alegóricos, que preparavam tudo para ir para as avenidas, né? Em São Paulo, no AMB, Rio de Janeiro, Marquês e Sapucaí? Aonde estão os carnavalescos que nós não estamos ouvindo falar? Aonde estão aqueles que puxavam os seus enredos, os seus sambas, os seus repertórios, as suas alegorias, enfim? Aonde estão aqueles que depois de toda essa festa iriam voltar para as avenidas na quarta de cinza ou na terça-feira para poder ouvir a nota das suas escolas e então saber quem foi a vitoriosa, quem foi a campeã, tanto de São Paulo como do Rio de Janeiro? Pois é, o que eu estou falando para você é que o próprio Deus parou tudo isso. O próprio Deus deu um freio em tudo isso que está acontecendo no mundo, e não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo um surto de Covid-19 em todos os países, em todas as nações, em todo
o território mundial, aonde nós temos visto muita gente morrendo, perdendo a vida, famílias sendo destruídas. Existem casos aí de famílias que perderam 2, perderam 3, perderam 4 pessoas. Existem famílias aí de pessoas que morreram enquanto outro familiar estava internado e nem sabia que o irmão, ou a irmã, ou a mãe, ou o tio, ou a esposa, ou o marido havia perdido a vida. E quando saiu do hospital, soube da notícia que o pai, que a mãe, que o irmão, que o tio, ou não sei quem quer que seja da família, havia perdido a vida. Você começa a ver nos dias de hoje registro de mais de 1000 casos, de 100 e poucos casos, 200 e poucos casos no dia. Pessoas que estão sendo acometidas dessa enfermidade, desta doença, que infelizmente apareceu no mundo como um relâmpago, ceifando a vida de muita gente. Aí eu pergunto para você, o que é isso? É a mão de Deus? Isso é a justiça de Deus sobre a terra? Pode ser, eu acredito que seja. Mas a palavra de Deus, em 2 Crônicas capítulo 7, verso 14, ela diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tudo isso o Senhor está ouvindo do céu a oração para perdoar os pecados e sarar a terra. Os homens estão aí batendo cabeça, a medicina, os cientistas, os políticos estão batendo cabeça para tentar solucionar o problema do mundo. Muitas vacinas foram criadas, mas não é o suficiente para toda a população brasileira. Muitas vacinas foram criadas e eles têm que selecionar as pessoas que vão ser vacinadas primeiro, antes que outros sejam. Ou seja, não está à vontade para que as pessoas possam tomar, para que as pessoas possam ser totalmente curadas. Então nós estamos vivendo uma época difícil de pandemia no mundo, onde infelizmente tudo começou com a rebeldia, com a rebelião do homem. Quando você lê Êxodo capítulo 32, você vê Moisés subindo o monte para buscar as tábuas da lei, enquanto o povo entra num surto terrível e começa a fazer o carnaval. Eles chamam Arão e diz assim, Arão, Moisés está demorando demais, não sabemos mais de Moisés, não sabemos nem se ele volta. Vamos fazer aqui um Deus aqui, fazer deuses aqui, para que possamos adorar, para que possamos honrá-los, para que possamos idolatrá-los, vamos dizer assim. E aí Arão ele dá uma ordem para que traga os pendentes das orelhas, para que tragam suas joias, para que tragam o seu ouro, a sua prata, e façam ali um bezerro de ouro. A Bíblia fala que quando Moisés desce do monte, ele já tinha descido de sobreaviso. Deus havia falado para Moisés, Moisés, desce depressa porque o teu povo está totalmente fora dos meus preceitos, das minhas leis. O teu povo que está lá embaixo está totalmente fora daquilo que você deixou. Quando Moisés chega, ele se depara com uma situação caótica, diferente do que ele havia deixado. O povo está totalmente desviado, idolatrando um bezerro. O povo está cansado do pecado que havia acontecido. Alguns estavam dormindo, outros estavam meio que esmurecidos por causa da bebida forte, dos vinhos. Enfim, Moisés enfrentou uma situação complicada. Mas, queridos, o que eu quero tomar aqui a tua atenção rapidamente, eu gostaria que você prestasse bem atenção no que eu vou te dizer. Já não é de hoje que Deus tem avisado sobre a terra, tem avisado as pessoas, e as pessoas elas simplesmente não se convertem. Em 2007, nós tivemos um caso no Rio de Janeiro, onde uma escola de samba entrou com um demônio na avenida. O demônio entrou de cabeça em pé, se achando na avenida, achando ser um Deus, achando ser aquele o mandatário de tudo, mas ainda que o carnaval não seja de Deus, ainda que Deus não compartilhe dessas coisas, não compactue com essas coisas, eu quero dizer para você que Deus estava presente, porque aquele demônio entrou de cabeça erguida, se achando poderoso, mas no meio da avenida, ele se quebra, ele pega fogo e ele sai de cabeça baixa. Isso foi em 2007. Quem se lembra disso está simplesmente recordando agora daquilo que eu estou dizendo. Mais uma vez, isso se repete no ano de 2020, quando uma pessoa vestida de demônio, de Satanás,
pega um que supostamente seria o Cristo, e ele com um garfo ali tentando furar o Cristo, tentando dizer, eu sou maioral, eu te venci, e aí nós vemos toda essa pandemia iniciando. Já lá em dezembro de 2019, estava ali a pandemia. Quando foi em 2020, no mês de março, nós tivemos um surto terrível que aconteceu sobre a terra. Vemos aí pessoas começarem a entrar em pânico, desesperadas, sendo atrofiadas, trancadas dentro da sua própria casa. Vimos aí pessoas que perderam a vida e muitos até ficaram em depressão, depressivas. Eu não sei, queridos, de que forma você está enxergando toda esta situação. E eu não estou te falando aqui alguma coisa que seja de pastor, mas eu estou dizendo para você o cumprimento das Escrituras. Eu estou mostrando para você como que as Escrituras estão se cumprindo devido ao total desvio do homem. Com toda essa pandemia, com toda essa situação que está acontecendo, o homem ainda continua longe de Deus. O homem ainda continua agindo de forma displicente, fazendo contratos e não sendo fiéis nos seus contratos, fazendo juramentos diante do altar de Deus e não cumprindo com seus votos, fazendo compromisso com a sua esposa, com a sua aliança e traindo a sua esposa, saindo com outras mulheres, bebendo, usando drogas, se prostituindo, xingando, matando, roubando e daí por diante. A palavra de Deus, ela mostra coisas tremendas para nós aqui. Eu gostaria de ler aqui um versículo da palavra e eu vou ler para você. Já falei de 2 Crônicas 7,14, mas eu quero aqui, querido, se possível for, aqui dentro da palavra de Deus que está em minhas mãos, eu quero ler para você a carta que o apóstolo Paulo escreve para Timóteo. Paulo escreve na segunda carta para Timóteo, no capítulo 4, e eu quero que você preste bem atenção o que é que Deus diz aqui. Segunda carta de Paulo para Timóteo. Está escrito assim, ó. Ô querido, desculpa, é a primeira carta de Paulo a Timóteo, tá? Primeira carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4. Está aqui, ó. Olha só o que Paulo declara. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. O que Paulo está dizendo? Apostatarão alguns da fé. Paulo quer dizer que muitos vão se desviar da fé. Muitos não vão dar importância para a igreja, para Cristo, para as coisas de Deus. Muitas pessoas não vão dar importância para aquilo que Cristo ele quer fazer na vida de uma pessoa. Você vê que muitas pessoas hoje já não se fala mais de busca do Espírito Santo. Não se fala mais hoje de uma consagração, de um jejum, de uma busca, de oração, de cultos, de intercessão, de oração. As pessoas, elas estão entrando dentro da igreja como se fosse um lugar para desfilar, simplesmente para ir, para estar, marcar presença. E culto não é isso, não é marcar presença. O culto é cultuar, é prestar adoração a Deus, é prestar culto a Deus. Paulo diz aqui, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento, ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, está vendo? Deus está dizendo, a criatura de Deus é boa, e nada há que rejeitar sendo recebido pelas ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Como é que está a tua vida de oração? Como é que está a tua vida de busca com Deus? Você está indo para a igreja, está congregando, está buscando, ou você simplesmente está indo porque eu quero ser crente? Porque hoje em dia virou uma moda, eu sou evangélico, eu sou gospel, eu congrego numa igreja. Mas a questão não é só congregar, a questão é ser verdadeiramente homem e mulher de Deus. Você que está aí me assistindo, me ouvindo, se consagre, busque, ore, esteja firme na presença de Deus. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. O mundo está perdido, o mundo está indo de mal a pior. A cada dia que passa, o homem está mais distante de Deus, mais desviado de Deus.
E muitas vezes, se você for falar, a pessoa vai dizer, não, é mentira, eu estou bem, eu conheço Deus, eu sou filho de Deus. Mas a pessoa só passa a ser filho quando ela obedece. Jesus disse assim uma vez para os discípulos, já não tenho mais chamados de servos, mas tenho-vos chamados de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Veja, você não pode ser simplesmente um servo de Deus. Mas é importante ser filho de Deus. É importante ser amigo de Deus. A Bíblia diz que lá na primeira carta de João, capítulo 2, e eu vou finalizar lendo para você esta passagem. Primeira carta de João 2,15, diz assim, não ameis o mundo nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Deus te abençoe, querido. Um forte abraço. Deus continue honrando a tua fé, a tua vida. Fica firme com Cristo, porque em breve Jesus está voltando. Um abraço. Deus abençoe. Compartilhe esta mensagem. Se inscreva nesse canal. Deixe o seu like. Nos ajude no crescimento do canal. Forte abraço e até mais em nome de Jesus.